nós seremos. E às vezes a gente até esquece, né? Quando está tudo bem, a gente acha que não precisa estar com Deus, mas Ele está sempre lá. Eu sempre digo assim que eu nunca vi uma imagem de Deus, de Jesus Cristo com os braços cruzados, né? Ele está sempre aberto, nos esperando. E hoje eu quero trazer uma reflexão, é uma história, talvez muitos já ouviram, mas é uma história para a gente iniciar o ano um pouco mais leve, né? A história é a história de dois monges e uma mulher. Dois monges estavam retornando ao mosteiro à noite. Tinha chovido muito e havia poços d'água em várias partes da estrada. Em um lugar, uma bela jovem estava de pé, incapaz de atravessar por causa de uma poça de água enorme. O mais velho dos dois monges foi até ela, levantou-a e gentilmente carregou e deixou-a do outro lado da estrada e continuou o seu caminho. À noite, o monge mais jovem foi até o monge mais velho e disse: Senhor, como monges, não podemos tocar em uma mulher. O monge mais velho respondeu: Sim, irmã. Então o monge mais jovem pergunta novamente: Mas então, como é que o senhor levantou a mulher na beira da estrada? O mais velho respondeu: Eu a deixei do outro lado da estrada, mas você ainda está carregando. Quase sempre guardamos muitas coisas, memórias, eventos passados, pessoas, e então encolhemos. Por quê? O que nós carregamos, né? Quantas coisas nós vamos carregando que não são nossas, né? E quantas frustrações, quantas decepções, quanta raiva e amargura que muitas vezes não são nossas e que a gente vai deixando para nós. Então, esse ano eu queria propor assim: vamos viver aquilo que é nosso. Às vezes a gente sofre pelo outro que está tomando uma decisão errada. Às vezes a gente sofre pelo filho que está tomando uma decisão e que a gente acha que não será a melhor decisão. Às vezes a gente sofre pelos irmãos que fizeram alguma coisa errada e a gente sofre por eles. A gente pode, sim, ser solidário, mas a gente não pode carregar por eles. A gente não pode ter um sofrimento maior, porque a decisão é de cada um. As escolhas são de cada um. E eu acho que esse exemplo dos dois monges nos mostra muito. Às vezes a gente carrega algo que não é nosso. Então, a gente tem que se perguntar: por que eu? Por que eu estou fazendo isso comigo? Então, vamos nos propor esse ano a deixar ir as nossas frustrações, as coisas que causam estresse, a raiva e a amargura, deixar os relacionamentos e as memórias que nos são dolorosas, porque a vida é esse momento, né? A vida é agora, né? É o momento que eu estou vivendo. Se eu me perguntar assim, quanto tempo de vida eu tenho? Não sei. Deus não me deu esse momento de servir, eu vou amanhã, eu vou hoje, eu vou daqui a alguma hora. Mas a gente precisa viver a vida agora. E a Márcia sempre tem uma fala que ela fala assim, né? A gente precisa soltar para conquistar. Então, eu queria encerrar, né, a minha fala dizendo assim: se você soltar um pouco, você terá um pouco de paz. Se você soltar muito, você terá muita paz. Então, acho que essa é a proposta que a gente precisa, né? Soltar um pouco tudo aquilo que a gente acha que é dono de tudo, dono das coisas, dono do outro, dono daquilo que a gente quer, né? Não, a gente é donos apenas daquilo que Deus nos deu, né? Que é a nossa vida, e responder pelas consequências daquilo que eu escolhi, e não daquilo que o outro escolheu, das escolhas que o outro fez, mesmo que essas escolhas, às vezes, para nós não sejam do nosso agrado, não sejam aquilo que a gente realmente gostaria que fosse, né? A gente precisa realmente esquecer aquilo que não nos pertence, né? E quais são as coisas que nós temos mais dificuldades em largar e esquecer? O quê? E isso vai nos
sobrecarregando, vai nos deixando amargos, vai nos deixando cada vez mais triste. Eu não consigo viver o dia a dia. Então, eu acho que essa é a minha reflexão. E aí, hoje de manhã, ouvindo o Evangelho, vou deixar até como sugestão, é Marcos capítulo 1, versículo do 7 ao 11, que é a pregação de João Batista no deserto, né? E ele fala que vem alguém, eu batizo em nome com água, mas virá alguém que batizará com a luz do Espírito Santo, com o fogo do Espírito Santo, né? E eu acho que é essa voz, né, que clama: Tu és o meu filho muito amado, em ti ponho toda a minha afeição. Então, acho que esse é a minha reflexão, que a gente possa, nesse ano de 2024, começar a pontuar o que realmente é importante para mim, o que é importante para eu, Gláucia, como pessoa, porque se eu estiver bem, eu vou conseguir ajudar os outros, né? Porque às vezes a minha opinião, aquilo que eu estampo no meu rosto, como a Márcia fez a reflexão conosco no início, ela nos traz algumas angústias. E eu sou muito assim, né? Eu consigo transparecer no meu rosto quando eu não estou bem, quando eu estou triste, quando eu estou chateado. Então, que a gente consiga ser mais leve, né? E até ontem eu comentava com uma colega, ai, a gente precisa desacelerar um pouco e observar as coisas, né? E eu tenho um netinho e sábado nós estávamos no sítio e ele não queria dormir e ele foi na janela e falou assim: Vó, eu estou apreciando a natureza. Então, aos 2 aninhos e meio, ele na janela me dizendo: Vó, eu estou apreciando a natureza. Aí eu disse para o Sérgio: olha que lição ele está nos dando de aproveitar a olhar. Então, que a gente possa nos olhar e nos permitir escolher sempre o bem, impedir que a gente critique e julgue o outro e que a gente possa ser leve, não levar nas nossas costas aquilo que não é nosso. Então, essa é a minha reflexão do dia de hoje, que eu pensei muitas coisas o que falar, mas essa mensagem tocou muito fundo em mim e eu disse, não, é essa que eu vou levar para que a gente possa iniciar 2024 muito leve e que a gente possa se permitir também ser leve, porque às vezes a gente não se permite. Muito obrigada, Márcia. Nossa, que mensagem edificante para a gente iniciar o ano. Para quem está chegando agora, acho importante que vocês saibam que o Amando Brasil não é um. Aqui a gente não tem uma religião, não é sobre isso, é sobre a gente se conectar com esses estados mais avançados, né? De paz, fé, amor. E para isso, eu acho que essa tua mensagem de hoje, Glaucia, ela foi pontual, no sentido de que a gente só consegue fazer isso quando a gente vai esvaziando um pouco a nossa mochila, soltando. Então, ficou muito claro através da tua história que os monges, né, mesmo fazendo algo que em tese seria proibido, né, tocar uma mulher, ele fez, ajudou, né, mas o que ficou daquilo? Que o outro monge ficou o caminho inteiro julgando e levando aquela atitude, né, que seria errada. Então, o que realmente a gente está levando para nossa vida? O que a gente está colocando na nossa mochila? Eu acho que você foi muito feliz quando você trouxe todas essas preocupações que a gente carrega, né, por decisões que às vezes não são nossas, e falou muito da questão da solidariedade, da compaixão, mas cada um precisa viver a sua jornada. E isso é ter coragem, gente. Nem sempre é fácil você assistir a outra pessoa fazendo algo diferente daquilo que a gente imagina que fosse o correto, porque também a gente nem sabe se seria. Mas a gente quer controlar, né? A gente quer ter o controle sobre tudo. Controle, às vezes, sobre uma decisão, controle sobre o marido, o filho, a mãe, o pai, a sogra, a cunhada. E nessa necessidade de querer controlar, nossa mochila vai ficando pesada e a gente não tem o tempo para apreciar a paisagem. Em algum momento a gente se perdeu. Que bom que você teve essa lição de final de semana do teu neto, que as crianças são os nossos mestres, né? E temos aqui várias pessoas com filhos pequenos e a gente percebe o quanto essa essência é forte neles, de estar presente e de apreciar apreciar o momento, apreciar a paisagem, ter tempo para isso. Muito obrigada por essa mensagem inspiradora. Eu vou deixar aberto para quem quiser contribuir. Esse é um momento de partilha que enriquece bastante. Então, quem está sentindo no coração o desejo de falar, conversar, perguntar, trazer algo que complemente, abre o seu microfone e fique super à vontade.
Eu vou parar a gravação para a gente ficar num momento mais reservado agora. Obrigada por lembrar de parar de gravar.